Pé na estrada, dá-me mais um clique. O livramento nosso de cada dia. Salmo 124. Acompanhe na sua Bíblia aí, por favor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Eu nem sabia que ia chover hoje bastante assim, né? Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Abaixa a cabeça, peça a Deus para falar com você, tá ok? Não ceda à tentação de achar que quem deveria ouvir a mensagem não está aqui, tá? Tem gente que é assim, se fulano estivesse aqui, é para você. Por favor, Deus, fale ao coração da sua igreja nesta noite. Que nada desvie a nossa atenção e o nosso foco em relação à sua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Diferentemente, amados, dos demais, este salmo diz a sua autoria. É um cântico de Davi. Para você que está chegando agora e pegando a série em andamento, chamados cânticos de degraus, são cânticos de viagem. Há uma tradução da Bíblia, de uma Bíblia católica, que traduz como cânticos de romagem, ou uma outra bem católica, cânticos de romaria. A ideia são canções que se entoavam enquanto se caminhavam, famílias se encaminhavam para Jerusalém. Ao menos uma vez por ano, por ocasião das 3 festas, famílias abastadas iam em todas. Famílias mais simples, pelo menos em uma. O estímulo desses salmos, são 15 salmos, é dizer de que na vida nem sempre dá para a gente parar para esperar as coisas se resolverem. A gente tem que caminhar. E enquanto a gente caminha, a gente deve estar cantando. Eu pensei inicialmente em dar a série desta mensagem em Caminhando e Cantando. Mas isso iria suscitar memórias recentes e isso não seria muito bom. O Augusto Nicodemos, que é bem mais estilístico do que eu, colocou a série como Caminhos de Fé. Mas eu preferi uma nomenclatura mais direta. Pé na estrada. A gente tem que caminhar. Como o pastor Macário, inspirado, citou um poeta, eu vou citar outro poeta. O caminhante se faz caminhando. O caminho se faz enquanto o caminhante caminha. E por aí vai. Tradução livre. E por conta disso, amados, este salmo que eu acabei de ler realça as experiências que temos no passado e que precisam servir como motores da gratidão e da esperança. Eu aprendi isso com um pastor do Nordeste, arretado, chamado Francisco Messena da Costa, pastor presbiteriano, nordestino, que diz que o Espírito Santo nos ensina neste salmo
a olhar para os atos de Deus na história para encontrarmos ânimo na nossa peregrinação, na nossa caminhada. Eu já cantei a pedra para vocês de que este salmo foi escrito por Davi, mas nós não sabemos precisar qual o momento em si que ele escreveu, ou quais das experiências ele pôde retratar neste salmo. Eu tenho um palpite, outros comentaristas têm outras, daqui a pouco eu vou mencionar. Mas o mais importante não é ficar imaginando, Davi pensava aqui quando ele lutou contra Golias, Davi pensava aqui quando ele lutava contra os filisteus, Davi pensava aqui quando ele fugia de Absalão. Não sei, amados, o que importa, e essa é a grande ideia, grande Michael Douglas, é que ter o Senhor do nosso lado é a garantia de livramentos durante toda a nossa vida. Dá para repetir juntos, amados, para gravar bem? Ter o Senhor do nosso lado. Eu já vou antecipar algo que eu vou repetir várias vezes. A questão não é você estar do lado de Deus. Desculpa, isso não importa. Me perdoe, mas a canção Segura na Mão de Deus e Vai, ela é verdadeira em parte. É Ele que precisa segurar nossa mão. A questão não é você estar do lado de Deus, é Deus estar do lado de você. Então, ter o Senhor do nosso lado é a garantia de livramentos durante toda a nossa vida. Primeira porção, versos 1 a 5. A palavra-chave é testemunho. Repita comigo a palavra-chave. Testemunho. Coloquei em negrito. É um testemunho dos livramentos do Senhor. E só para adiantar, 6 a 8, a palavra-chave é celebração. Então, primeiro é testemunho pelos livramentos do Senhor e depois a celebração pelos livramentos do Senhor. Nós celebramos depois de testemunharmos. E testemunho, preste atenção, é experiência particular. É algo que eu, como seu pastor, não posso lhe dar. Eu não posso sentar para você e como que um transmimento de pensação, conforme o pessoal diz, brincando, né? Uma transmissão, como que por telepatia, comunicar a você as experiências e testemunhos que eu tenho com Deus, de situações em que o Senhor esteve do meu lado. É importante que você tenha também, pessoal. Este salmo, amados, é uma rememoração dos feitos do Senhor em um passado recente. Davi, eu creio, amados, que Davi passou a experiência, retratou num salmo, guardou num papelzinho, estou brincando, um papelzinho, tá ok? Algum registro histórico, que não sei como, e anos e anos e anos depois, quando foi feita a coleção dos salmos, mais precisamente ali no período do cativeiro babilônico, os salmos sendo coletados ali para trazer esperança ao povo, naquela expectativa da volta para a terra, a Palestina, a Jerusalém. Dentre esses salmos selecionados, que nós temos 150, o inário, dentro do inário, que são os cânticos de degraus, aprova o Senhor de que este salmo de Davi fosse coletado, fosse descoberto. Eu fico pensando que isso aqui foi preservado por Deus, porque de Davi até o cativeiro babilônico, eu não vou nem falar quanto tempo passa. É muita raça de tempo. Mas Deus guardou, amados. O meu palpite é de que este salmo foi escrito no contexto de 2 Samuel 5, 17 a 25. Não vou ler todo o texto. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram em busca de Davi. Davi vai até uma fortaleza. Os filisteus vieram, se estenderam pelo vale de Refaim, e Davi então consulta ao Senhor. Subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos. O Senhor disse: sobe.
certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E aí então Davi foi para um lugar chamado Baal-Berazim, e Davi fere os filisteus ali. E o texto, amado, 2 Samuel 7:20 diz: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. E ali naquele episódio específico, amados, ídolos foram abandonados, Davi e seus homens tomaram, se estenderam então até o vale de Refaim, e Davi consulta o Senhor mais uma vez. Só que dessa vez o Senhor disse: não subirás, rodeia por detrás deles e vá por de frente das amoreiras. O nosso Deus é estrategista. A primeira vez ele fala vai, a segunda fala não, segura um pouquinho. Deus não disse, mas anota que é bom. É melhor um recuo estratégico do que um avanço desordenado. Então faz diferente. Muda a estratégia, Davi. E ali aconteceu, amados, que marchando pelas copas das amoreiras. Que coisa lindíssima, não? A leitura da Bíblia é fantástico, né? No versículo 24. Marchando pelas copas das amoreiras. Então te apressarás, e o Senhor saiu então diante de Davi, e ele feriu o arraial dos filisteus de Gibeá até Jessé. E aí o meu palpite, eu não estou sozinho, tem alguns outros homens comigo, é de que Davi, depois dessa estrondosa vitória, recém-ungido rei, a primeira vitória a gente nunca se esquece, a primeira batalha contra os filisteus, Davi escreve, tocando harpa. Imagina a cena. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os homens, os filisteus, se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto, a torrente teria passado sobre nós, águas impetuosas, ou algumas versões, águas violentas, teriam passado sobre nós. Derek Kidner vai dizer de que o ambiente, amados, era de uma ameaça, e a confiança que Davi tinha no seu exército, ou na sua capacidade bélica, era mínima. Mínima. E esta não era uma mera incursão, amados, para ganhar território. Essa foi uma guerra deflagrada pelos filisteus para pôr fim a Davi e para arrasar com a esperança de Israel. Nós ficamos, amados, liberados para pensar em outras situações em que Davi, como salmista, também vivenciou situações limites. E que surpreendentemente também foi alvo do socorro divino. Mas essa primeira parte carrega, amados, um tom incrível. No salmo inteiro, 4 vezes Deus é chamado pelo seu nome da aliança, Yahvé, Senhor. Tikeller vai dizer 4 vezes Deus é chamado de Senhor, o Deus que estabelece uma aliança conosco pela graça. A fluidez de estilo do primeiro do verso é, amados, de um tom recitativo. A proposta é como que num tom recitativo, onde o povo repetia efusivamente a fala do salmista. Então, a NVI acertou esse tom recitativo, porque traduziu assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. A versão clássica da Revista Atualizada colocou: ora diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Não é? Imagina essa cena aqui, eu diria o seguinte: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga Ibacém. E aí Ibacém responderia: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Entenderam? Era como que hoje nós chamaríamos de litania, aquela leitura que se faz no culto. Nós fizemos pela manhã, agora à noite, né? Dirigente, congregação e todos.
Essa é a ordem de culto da reflexão do livramento do Senhor sobre a vida de Israel. Diga agora, Israel, a comunidade é convidada para participar do culto. Só uma curiosidade, é só esse salmo que tem esse caráter de litania? Não, o Salmo 118, de 2 a 4 também tem. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. E para ser fiel, amados, à verdade, o Salmo 129, 1 também é o mesmo estilo. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Preste atenção, aqui, amados, é um convite para o testemunho público daquilo que Deus fez. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, essa palavra em comum quer dizer, se o Senhor não estivesse preso a nós, em um compromisso sem fim, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, o Salmo 118, 6 vai dizer, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Se o Senhor está comigo, esse é o âmago da aliança da graça. Deus se põe ao lado dos seus eleitos, dos seus remidos. Para o salmista, amados, a implicação neste Salmo 118, 6, o Senhor está comigo, era de que ele não tinha nada a temer da parte de quem quer que fosse, porque Deus estava no controle das coisas. Nós precisamos crer que a vitória não é garantida por forças superiores ou por armas, é um dom de Deus. O texto que eu vou compartilhar no Comece Bem a Semana, amanhã você vai receber, diz isso: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios. A ideia, amados, é essa. O Senhor está do nosso lado, aliança. A aliança, amados, da perspectiva bíblica, não diz respeito a algo que eu faça para Deus, ou algo que eu prometa para Deus, ou algo que eu me comprometa com Deus. Antes de eu me comprometer com Deus, Deus se compromete comigo, porque Ele é fiel à sua aliança. Foi assim com Abraão em Gênesis 17, 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. É Deus que inicia, amados. Deus que chama o homem para uma aliança. Em Jeremias 24, 7 diz: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. No Novo Testamento está explícito isso também, amados. Em 2 Coríntios 6, 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não se trata do seguinte: vocês vão ser, enquanto vocês forem meu povo, eu vou ser seu Deus. Para. A aliança, amados, é Deus assumindo todo o ônus, para que você tenha todo o bônus. Loucura de aliança. E aí a música que o Diego entoa assim: como pode me amar? O absurdo da graça. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. E aí o salmista, amados, nos versos 2, 3, 4, 5, vai usar imagens fortíssimas. Primeiro, homens que engolem outros homens. Ai, meu Deus, coisa séria. Diga misericórdia. Homem que engole. Nova Versão Transformadora traduziu assim, versos 2 e 3. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. A ideia, amados, de homens engolindo outros homens é a figura da morte.
Ao usar o substantivo homens no geral, Adam, no coletivo, Davi insinua de que era um vasto número de inimigos, não era um homem em específico. Provérbios 1:12 vai capturar essa imagem. Traguemo-nos vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. A ideia aqui é de um reino da morte descrito como alguém pronto para tragar as suas vítimas. Outros salmos vão caminhar nessa mesma toada. O Salmo 94:17 vai dizer: se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. O que é ficar no silêncio? Morrer. Salmo 143:3: pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. O Salmo 88:11-12, a mesma ideia: será anunciada a tua benignidade na sepultura, a tua fidelidade na perdição, saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento. Homens engolindo homens, amados, é um retrato de uma violência sem tamanho. E fica fácil a gente fazer correlações com o nosso tempo. As pessoas hoje, amados, há pessoas que matam umas às outras por questões banais. Eu preciso ficar entrando em detalhes? Não, né? Eu dispenso vocês de relatos jornalísticos. Hoje é que foi aprovado, por essa semana, por esses dias, uma situação que abalou o país. A mulher apanhou severamente do marido. Chegou no hospital, ela avisou, ainda sob o choque da violência: fulano de tal é meu ex-marido, ele quer me matar. Ele é alto, ele é assim, deu todas as características do cidadão. Não deixa, pelo amor de Deus, esse homem entrar. O que aconteceu? O homem foi lá, entrou, deu 5 tiros na mulher no leito do hospital. Agora que o Estado vai indenizar a família, deixou filhos e tudo mais. Porque a mulher que estava no hospital estava sob tutela de quem? Do Estado. E ela avisou, Joanilson: não deixa fulano de tal, o nome dele é tal, eu quero deixar o cidadão entrar. Homens que engolem homens. E eu não vou nem ficar... essa porque eu não aguentei, mas... se o Senhor não estivesse ao nosso lado, diga comigo, ora diga Israel, os homens os teriam engolido vivos. Há uma outra figura aqui: inundação com efeitos catastróficos. E nós sabemos o que é isso. Versículo 4: as águas nos teriam encoberto, a torrente teria passado sobre nós, sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. A NVT traduziu assim: as águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado, sim, as águas violentas da sua fúria nos teriam afogado. O Salmo 18, 4 e 5 tem a mesma linguagem: tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. A ideia, amados, é de que os poderes do mal e da morte na Bíblia muitas vezes são comparados a um dilúvio avassalador. Por isso que no Salmo 46, verso 2, o salmista vai dizer... hoje eu vou estar citando salmos assim, a revelia: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E o Salmo 69, 1 e 2 diz: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. E olha que eu não vou citar Jonas 2, hein?
Jonas 2, a oração do profeta Fujão, no ventre do grande peixe, ele cita vários salmos. Quem já viu Jonas aqui no Prega a Palavra sabe disso. Eu não sei de onde que ele decorou tanto salmo assim. Mas a ideia, amados, de inundação, a ideia de afogamento, a ideia de começar a perder o fogo. Gente, o fôlego. Morte é uma coisa assim, ninguém... eu vou querer morrer assim. Mas morrer por afogamento, amado, é uma agonia medonha. Eu nunca morri, mas eu imagino. A ideia, você já pensou? Nossas férias, nós estávamos lá no litoral de Santa Catarina e havia bandeiras. Bandeira verde, bandeira vermelha. A bandeira vermelha os banhistas não podiam. Mas sempre tem uns engraçadinhos, sempre tem, né? Que gostam de aventura. E os salva-vidas ficavam nas torres. Mas em dia que a praia estava cheia, eles ficavam na beira da praia, olhando. Cachorro também, tem uns cachorros treinados. Coisa boa, hein? Coisa chique. Mas olhando. O afogamento, amados. Com água não se brinca. Ah, pastor, mas eu sei nadar. Quem sabe nadar é que morre. Porque quem não sabe, não entra. Eu, por exemplo, eu ia na canela, falava bênção. Na coxa, ó Espírito. Na barriga, eu dizia, estou voltando. Então, é o temor da água. Eu quase morri afogado quando eu era pequeno, lá em Mato Grosso. Não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso mesmo. Uma cidade, nunca me esqueço. Pontes e Lacerda. Tem no mapa. Pontes e Lacerda. Já ouviu falar, Luiz, em Pontes e Lacerda? Quase que o Senhor me leva na minha mais tenra idade. Ali. Porque era rio. Eu não sei dizer se rio é mais perigoso. Eu imagino que seja. Não é? Quase. Mas a figura que o salmista está dizendo é isso. Situações de morte. Situações onde você começa a perder o fôlego. Questão de enchente. Já participei também de enchente. O primeiro ponto de pregação que eu liderei, lá em Teófilo Otoni, Minas Gerais, o irmão perdeu a casa toda na enchente. Foi a minha primeira experiência. Não é? E eu fui acordado de madrugada pelo pastor, falou, Ezequias, vamos lá porque o irmão está perdendo tudo. E trabalhamos assim diuturnamente, amados, 2, 3 dias. Enchente. Só uma pesquisa rápida. Quantos já viveram assim no contexto de enchente? A maioria, né? O salmista sabe. Ele fala de angústia de alma. Poderes do mal e da morte. Que são comparados a grandes inundações. Mas, amados, no versículo 6, grande Michael, ele vai usar outras figuras ainda fortíssimas, que Davi estava inspirado, sempre esteve, né, quando escreveu, mas aqui, esse salmo, ele vai usar outras figuras, só que ele faz em tom de celebração. Ah, pastor, de onde o senhor tirou isso? Porque ele usa assim, bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles, como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. Atenção, irmãos que já caçaram passarinhos com arapucas. Deus é contra você. Confessa e deixa. O laço se rompeu e nós escapamos. E aí o salmista Davi vai dizer algo, amados. Nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Quem está ligadão sabe que esse é o mesmo versículo, quase que ipsis literis, letra por letra, do Salmo de número 121, verso 2. Nosso socorro vem do que fez os céus e a terra. Eu não vou ler tudo. Mas 68 vezes aparece a expressão bendito, só nos Salmos. A expressão completa, bendito o Senhor,
eu identifiquei. 28, 6, 31, 21, 41, 13, 72, 18, 89, 52, 106, 48, 113, 2, 144, 1. Então essa expressão, bendito seja o Senhor, me parece que é um chamado para a celebração. Bendito seja o Senhor, revista atualizada. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. E aqui usa outra imagem, amados. Um animal perigoso, que abocanha. A ideia aqui no versículo 6, eu imagino que seja um leão. Não existe nada mais assustador do que um leão, principalmente na Palestina. E Davi sabia como era o leão, porque ele já havia lutado com o leão. Foi sobrevivido por graça. O leão, amados. O leão faminto. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Porque, amados, olha para mim. Tem algumas pessoas que querem tanto o nosso mal, que eles são como leões. Eles querem nos pegar na jugular. Au! Querem nos matar, amados. Existe uma estratégia de guerra que é o seguinte. Deixando você saber disso, há uma estratégia de guerra que é para ferir o inimigo. Não matar, porque um soldado ferido chama a atenção dos outros e fragiliza muito mais o exército do que um soldado morto. A ideia aqui, bendito o Senhor que não nos entregou, é um livramento, sim ou não? Não nos entregou como presa aos dentes deles. A ideia de que Davi, vez por outra, no fronte de batalha, você sentiu como que o inimigo, um leão, prestes a mordê-lo, acabar com a raça dele. Mas o Senhor disse, nananina, não vou lhe entregar. Não dá, amados. Tem coisa que Deus não deixa. Você vai para trabalhar, você sabe, tá tendo tiroteio em tal lugar assim. Você tem que ir? Vai, meu amigo. Coloca o escudo da fé. Vai e diga o seguinte, Senhor, eu creio que o Senhor é bendito e não me entregará como presa aos dentes deles. Aí você precisa ter história para contar de livramentos do Senhor. Você passa por um lugar, o pessoal fala o seguinte, rapaz, antes de você chegar aqui, olha, se você chegasse aqui há um minuto atrás, meu Deus do céu, mas você vai altaneiramente, cabeça erguida, porque à sua frente está o Senhor já preparando o caminho. Você que é policial, você que é segurança, você que é jovem, que precisa chegar em casa tarde da noite, você que é trabalhador, você que trabalha num contexto de periculosidade, quase que não sai. Deus vai lhe livrando de tudo. Meu irmão que é motorista, Deus vai guardando. Senhor, vai à frente me livrando daquele roda presa, daquele descuidado. Deus, me livra dos inimigos, dos homens violentos, de leões que estão prestes a me esmagar com os dentes. Você recebe essa palavra? Amém. Diga, o Senhor não me entregará como presa aos dentes. E se acontecer algo, amados, é porque chegou seu dia, o Senhor quer recebê-lo com honra lá em cima, e dizendo, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Mas se não for, Ele vai te livrar. Ele não vai te entregar. Aí a segunda figura, o salmista estava inspirado aqui. Vou te falar uma coisa. Versículo 7. Como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. A figura aqui, amados, é daquela armadilha, arapuca.
A nova tradução na linguagem de hoje: como um passarinho nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. Aquela arapucazinha assim, uma cordinha. Não que eu tenha feito, eu estudei na internet. E você deixa ali um alpiste, uma frutinha, alguma coisa assim. E vez por outra, Vitor, nós estamos assim, amados, como um passarinho. O que é a ideia do passarinho aqui? É o seguinte: Deus gosta de nos comparar com os passarinhos, né? Jesus gosta, porque ele falou o seguinte: olhai para as aves do céu. Existe algo, amados, mais frágil do que um pássaro que voa, né? Martinho Lutero tem uma poesia, também tradução livre, direto do alemão agora. Diz que um passarinho falou para o outro: por que os homens andam aí batendo a cabeça, um atropelando o outro? E o outro passarinho respondeu: deve ser porque ele não tem um Deus que cuida deles como cuida da gente. Olhai para as aves do céu. A ideia aqui, amados, a nova versão, a Almeida século XXI, traduziu direitinho. Se a sua Bíblia está assim, está correto. Como passarinhos, como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. A ideia de passarinho, sim. Passarinho que escapa de uma armadilha. Como passarinho nós escapamos da armadilha do caçador. A linguagem de hoje está correta. De fragilidade. De olha, o que faz uma arapuca não funcionar? O que faz um laço se romper e a gente escapar de uma prisão, de uma gaiola? Talvez você esteja aqui nesta noite e sua alma esteja engaiolada. E como passarinho, pego numa armadilha. Pastor Léo falou no retiro sobre as artimanhas de Satanás, Efésios 6. No grego ali ele disse isso, é metodeias. Metodeias vem a nossa palavra método, armadilha, artimanha. As metodologias diabólicas, todas se falham quando o Senhor te liberta do laço do passarinheiro. Salmo 91 fala isso, né? Porque ele te livra do laço do passarinheiro. A ideia é o contrário, né? É o laço do passarinheiro como sendo algo ruim, mas a ideia do livramento é a mesma. E o salmista encerra então dizendo: nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A palavra socorro aqui é a palavra Ezer no hebraico. Daí que vem o termo Ebenezer, pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas como eu só estou citando salmos, essa palavra socorro vai aparecer várias vezes. Mas Salmo 75 vai dizer: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, socorro, Ezer, no hebraico, e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmo 115, 11. Se segura na cadeira. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio, Ezer, e o seu escudo. Eu tenho um irmão que se chama Eliezer, que significa Deus que ajuda. Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, Ezer, e cuja esperança está posta no Senhor teu Deus. O nosso socorro, Ezer, ajuda, auxílio, está no nome do Senhor. Olha a ênfase aqui, nome do Senhor. E Calvino vai dizer: o nome de Deus nada mais é do que o próprio Deus. Olha só.
No entanto, Calvino sempre coloca algo mais. No entanto, ele transmite uma ideia significativa, implicando que, como ele nos revelou sua graça por meio da sua palavra, temos acesso a ele. Ele é o nosso socorro. Não é o seu socorro, o seu, ou apenas o meu. Sabe aquela coisa egoística? Ele é nosso. Porque na história da nossa família, amados, Deus muitas vezes interviu, foi o nosso socorro. Na nossa história de salvação, amados, através da morte e ressurreição de Jesus, Ele venceu o pecado que nos mantinha cativos. E hoje nós podemos andar como liberdade. E John Stott vai dizer, ao dar seu Filho, Deus deu tudo, porque a cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus. E Paulo vai ser inspirado neste salmo, quando vai dizer em capítulo 8 de Romanos, 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Aí, você entrega à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ovelha para o matadouro, mas vai para morrer. A ovelha já coloca na cabecinha dela. Já era. Mas em todas essas coisas, se segura aí, mas em todas essas coisas, que todas essas que Paulo acabou de dizer, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí eu me arrepio quando Paulo vai caminhando para o final, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor, o nosso socorro está em Deus. E um provérbio de Salomão vai dizer, torre forte é o nome do Senhor e para ela correm os justos. Amados, amadas, não baixa a cabeça não, não para na estrada não, continua caminhando, continua acreditando. Ah, pastor, mas só dá coisa ruim, mas vai e enfrenta. Vai e enfrenta, não é pensamento positivo não, pensamento positivo é coisa de fraquinho, é fé. É dizer como Paulo, eu estou certo. Paulo disse várias vezes estou certo. Eu não vou me delongar, senão é outro sermão. Ele disse outra vez estou certo a Timóteo, porque eu estou certo. E meu Deus vai guardar o meu tesouro até o dia final. Tem coisa, amado, olha para mim. Tem coisas que você precisa estar certo. Não vou imitar o Silvio Santos, você está certo disso? Não é a questão de estar certo de um jogo. Não é jogo, é vida. Olha para mim. Você está certo? Adolescente, você está certo? Ou você está confiando na fé dos seus pais? Ou você está confiando na fé do seu esposo? Não, meu esposo tem uma fé, meu Deus do céu. Minha esposa? Ah, você precisa estar certo. Eu estou certo, Paulo disse. Porque eu estou certo. O Senhor é poderoso. Eu estou certo. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida. Eu estou certo. O salmista diz, nosso socorro está no nome do Senhor. Ele começa dizendo, se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel que eu diga. Começa com o Senhor, termina com o Senhor. Pronto, fecha. Vamos para as aplicações. Grande Michael. Eu já disse, mas vamos repetir, né? Sempre é bom. O que importa não é o quanto você está do lado de Deus, mas o quanto Ele está do seu lado. Isso fará uma enorme diferença. Augusto Nicodemos diz o seguinte, se Deus não estiver do nosso lado, nós estamos perdidos.
Porque Ele está do nosso lado, que nós somos libertos. Somos livres de situações, de perigo, calamidade, crises que vamos encontrar. No mesmo Salmo 8, no mesmo texto de Romanos 8, 31, Paulo vai dizer: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não quero ser chato, mas eu tenho que repetir. Não é você estar do lado de Deus. Ele fala: mas pastor, eu sou crente. Igual quando a pessoa começa a faltar culto. Fica 1 mês, 2 meses você vir na igreja. Aí eu chamo a atenção e falo assim: pastor, eu estou afastado da igreja, mas de Deus não. Aí fica assim: ah, meu Deus, mais um que se engana. A questão não é você estar perto de Deus. A questão é quanto Deus tem. John Stott fala isso, né? A questão não é quanto você tem do Espírito Santo, mas é quanto o Espírito Santo te tem. Vigia. Segunda aplicação. Sobre os livramentos do Senhor, preste atenção. Aí vou dar crédito a C.S. Lewis. O que ele faz, Deus, é aprendido daquilo que ele é. Você quer ter experiências com Deus? Preste atenção de que o que ele faz, você só identifica com exatidão à medida que você conhece quem ele é. Por isso você precisa aprender a adorar. Na adoração, eu vou estar repetindo isso aí sempre, nós adoramos por quem Deus é e também pelo que Ele faz. Mas na adoração nós temos um relacionamento mais estreito com o caráter de Deus. A adoração é a nossa meditação no caráter de Deus. Para ser mais preciso, a adoração é a expressão da nossa meditação no caráter de Deus. Você consegue compreender? Por isso que você pode cantar sem adorar. Que a adoração é a expressão de um coração que conhece a Deus. O salmista vai dizer: engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma exaltemos o nome. O outro salmista vai dizer: e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino ao nosso Deus. E o outro, esse eu anotei, os outros você tem de cabeça, 21:13. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Então preste atenção, hein? A adoração é a nossa é a expressão da nossa meditação no caráter de Deus. A igreja, amados, ela canta o que crê. E ela expressa adoração quando canta, quando essa expressão é meditação no caráter de Deus. Por isso que as músicas que a gente canta aqui não é para te agradar. O estilo, pastor, eu não gosto desse estilo. Eu até ontem fiquei brincando com o pessoal sobre os MCs da vida, mas a questão não é estilo. A questão é se expressa, vamos dizer, meditação no caráter de Deus. Tá? Avança aí. Vivemos em uma sociedade que compartilhamos do mesmo espaço com homens, eu estou dizendo seres humanos, capazes de cometer as piores brutalidades conosco. Há perigo nas ruas, mas há perigo também nas casas. Gente, nós convivemos, amados, com pessoas que a gente não sabe. Por isso que de vez em quando acontecem umas tragédias, e aí vai entrevistar os parentes,
E o pessoal que trabalha fala, gente, eu nunca imaginei que fulano de tal fosse tão violento assim. Mas o cara foi, matou, estrupou, escortou, esquartejou. A pessoa, normal. Você pode estar trabalhando ali com um serial killer. Você pode conviver com um matador. Diga misericórdia. Mas diga misericórdia para Deus. O Salmo 53, 56, 1 a 3 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Porque eu coloquei assim, ó, há perigo nas ruas e nas casas. Eu tenho aqui uma reportagem de jornal, mas não vou ler não. Sobre a violência contra as mulheres, amados. Só esse ano foram 107 casos de feminicídio nos primeiros 20 dias de janeiro. 20 dias. 107 casos. E muito mais, mas nossa cidade teve 2 semanas, semana passada, não foi? Situação terrível, amados. Estão batendo em mulher, estão agredindo. Ah, pastor, mas sempre foi assim, é que agora a mídia está... Mas meu Deus do céu, só Deus. O lar, amados, que era um lugar, era para ser um lugar de abrigo, de aconchego. Cuidado, tem lar aí, amados. Que está parecendo um campo de extermínio. Tem misericórdia, Deus. Outra aplicação. Quando Deus é bendito, bendito seja o Senhor. Isso envolve também nossas afeições. Eu não dei crédito, mas essa frase é de John Piper. Onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. O que é sentimento por Deus? Amado, olha para mim. Se a sua adoração não tem sentimento pela glória de Deus, por isso que é bonito ver uma pessoa cantando e se emociona. A gente louva aqui, de vez em quando a gente fecha os olhos, e a impressão que a gente tem é que a gente está longe. É sentimento, é aquilo que Jonathan Edwards chamava de afeições religiosas. Isso merece um tratado. Onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Era isso que acontecia com o povo de Israel. A ponto de Isaías 29:13 dizer: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Olha para mim, amado, vou mexer com você agora rapidamente. Qual foi a última vez que você sentiu? Ah, pastor, mas o senhor está muito sensitivo. Tem que ser. Onde os sentimentos por Deus estão mortos, a adoração está morta. Eu não estou falando de reteté. Também. Você está no seu quarto, sua casa, e você começa a dançar e dizer: Deus, o Senhor é lindo. E chorar. E deitar no chão, assim igual Martinho Lutero fez na dieta de Worms, deitar no chão assim. Amados, a nossa racionalidade pode servir-nos de trava para muitas experiências que Deus quer compartilhar com a gente. Eu não estou querendo dizer com isso que se você não exterioriza os seus sentimentos, você não sente Deus. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que os nossos sentimentos precisam estar envolvidos na adoração. Deu vontade de chorar? Chora. Gritar, grita. Ah, os vizinhos vão pensar que eu estou louco. Não tem problema não. Coloca o som mais alto. Diga: Deus, fala comigo, Deus. Deus está doendo. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Deus salva meu casamento. Deus me ajuda a educar meu filho. Deus, 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 Deus. Bendito seja o Senhor. O Senhor não tem me entregado, Senhor, nas mãos dos meus inimigos. Seja comigo, Senhor. Por favor. Por favor. Por favor, Deus. Se prostra. Se ajoelha. No Antigo Testamento tem muito disso, né? Cai no pó, cara.
se veste de saco, se humilha, se descabele diante do Senhor. Diga a Deus, muda minha causa, Senhor. Atende minha causa, Senhor. Muda meu destino, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu sei que nós somos batistões, eu sou batistão, eu tomei leite batista. Mas nós precisamos, amados, muitas vezes romper com a nossa própria tradição quando é necessária. Na nossa intimidade, sobretudo na nossa intimidade, nos rasgarmos diante do Senhor. Fala, Deus. Fala. Por fim, deixa isso penetrar no seu coração. O seu socorro não está em homens, muito menos em instituições. Está exclusivamente no Senhor. Creia nisso. Salmo 20, versos 7 e 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salmo 25, 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Preste atenção aqui. Nós vamos fazer uma dinâmica agora para terminar. O hino mais importante da Reforma Protestante, não preciso nem completar, é o clássico. Castelo forte é o nosso Deus. Foi escrito por Martinho Lutero, assim como Davi, no Salmo aqui, a gente não sabe precisar qual foi o contexto, a gente também não sabe. Eu tenho um palpite, como sempre. O hino foi anexado ao Inário Luterano em 1529. Mas ele pode ter sido composto antes dessa data. Mas não em 1517, por exemplo, quando Martinho Lutero fixou as teses. Ou em 1521, quando ele teve que enfrentar a dieta de Worms e o imperador. Tem muita gente que pensa que é, mas eu tenho para mim que não. A hipótese que eu sigo, e que eu tenho outros também comigo, é que ele compôs este hino em 1527, quando ele estava em Wittenberg e enfrentava a terrível ameaça da peste. Esse texto revela, sem margem a dúvidas, que num contexto adverso nós temos que confiar em Deus e ter o consolo dele, a despeito da tentação, da tribulação, da enfermidade, do flagelo, da catástrofe, da guerra, de angústia e da iminência da morte. Então eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos recitar. Não sei se dá para ler direitinho, a letra está pequena, mas vamos juntos. Essa tradução é uma tradução feita a partir da versão em espanhol, feita em 1886. Eu não quis pegar a versão do Inário Presbiteriano, não quis pegar a versão nossa dos batistas, eu quis pegar uma versão mais clássica, que se aproxima mais, a meu ver, do original em alemão. Enche o peito, foca aqui e vamos ler como fechamento da nossa exposição nesta noite. Castelo forte é nosso Deus,
espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Respira mais fundo ainda, hein? Vamos lá. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. E só para insistir, Lutero se inspirou no Salmo 46:1. Salmo é salmo. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu tenho medo. Medo dos perigos, das calamidades, da doença se abater sobre meu filho, da doença se abater sobre a minha esposa. Eu tenho medo. Mas a tua palavra diz: no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. E que se o Senhor não estiver do nosso lado, ora diga Israel. Não importa se eu tiver que enfrentar homens que engolem outros homens, águas que nos encobrem e enchente que passa sobre nós, águas violentas. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, nesse aspecto é interessante, que Deus segure a sua mão. Que Deus segure a sua mão. Senhor, mesmo que eu seja como alguém que está sendo pressionado por uma fera cruel, com os dentes, Raul Seixas tinha uma música que dizia isso. Estou vendo a morte arreganhada de dentes vindo ao meu encontro. Mas ele não sabia, coitado. E nós sabemos que mesmo que a morte esteja com os dentes arreganhados para nós, o Senhor nos livra. Você pode dizer amém? Mesmo que sejamos como um passarinho tímido, que despreocupadamente está caminhando e de repente um laço lhe pega, o Senhor quebra o laço. O Senhor nos dá liberdade. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, eu quero confiar em Ti, nós queremos confiar em Ti. Nós precisamos confiar em Ti. E o meu apelo hoje é para todos. Todos. Ter o Senhor do nosso lado é a garantia de livramentos durante toda a nossa vida. Fica do nosso lado, Senhor. Não nos deixe sozinhos, Senhor. Não.
Não deixa inimigos, ó Pai, nos abocanharem. Não deixa chuvas nos alcançarem. Meu Deus, nos livre. Nos livre hoje, amanhã, como o Senhor nos livrou ontem. Nos dê experiências contigo, Senhor. Queremos experimentar do Senhor. Queremos continuar crendo que Castelo Forte é o nosso Deus. E agora, na ceia do Senhor, nós queremos celebrar isso. A morte do Senhor e a sua ressurreição. Aquele que nos ensinou a orar. No finalzinho da oração do Pai Nosso, oração dominical. Livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. No nome de Jesus. Amém.